Agora, a gente está falando de tanta coisa pesada, de tanta coisa, né? Cassação, perseguição, antidemocracia. Só que pro Lula tá tudo maravilhoso. Pro Lula, ele quer avião novo. Acredite se quiser. O presidente dos pobres, que gastou 12 milhões no cartão corporativo em 4 meses, média de 3 milhões por mês, tá duro, tá pobre. É o presidente dos pobres, realmente. Que comprou sofazinho de 67 mil, cama de 43 mil, que pagou 37 mil numa suíte presidencial em Londres, né? Pra ele e pra Janja. Agora, ele chega a cara de pau, depois de sair aí a notícia de que ele já andou 2 vezes mais de helicóptero do que o Bolsonaro em 4 anos, ele andou 2 vezes mais em 5 meses, ele quer comprar um avião novo. É o que eu falo, é me chamar de palhaço. Eu tô aqui domingo, trabalhando igual um condenado, trabalhei sábado, trabalho constantemente feriados, ralo pra caramba pra pagar imposto, pra um presidente que se diz dos pobres e que agora, negão, ele quer comprar um outro avião. Um avião mais luxuoso, um avião onde ele tenha mais conforto. É até brincadeira com a minha cara. É de se revoltar. Eu, como um cara que trabalho pra caramba pra pagar imposto pra esse governo, eu me vejo como um palhaço, negão. Mas é isso aí, né? Nós somos todos uns palhaços aqui no Circo Brasil. Na real, esse avião a gente já tem, né? Ele só tá dando ele só tirou um avião de um outro lugar, pegou para ele esse avião, vai dar uma bela de uma reformada nesse avião. A pergunta, o grande problema que as pessoas têm que entender, não é tanto o fato do Lula ter um avião novo. A questão é que o Lula está viajando para vários países e não está trazendo dinheiro. Gente, pense no Brasil como uma empresa. Pense por exemplo, a Jovem Pan. Pensa no Brasil como se a Jovem Pan fosse esse prédio aqui. O Brasil fosse esse prédio. Qual que é o papel do Tutinha? Tutinha tem que ir atrás das empresas e trazer patrocínio para cá. Ponto. Porque é assim que vai pagar o câmera, é assim que vai pagar o assistente, a moça que limpa, o segurança, nós tudo aqui, é assim que funciona. Agora imagina se Tutinha de repente chegasse e falasse, quer saber, eu só vou viajar. Pô, Tutinha, mas tá precisando de patrocínio pro Tá na Roda, pro Direto ao Ponto, pro outro. Não, eu só quero viajar. Eu vou lá e voltou da onde? Voltei de tal empresa. Não, mas é pior. Como se cada país fosse uma empresa. É pior porque não sou eu que pago o jatinho do Tutinha. Exato. O Lula... Nós estamos pagando. É isso. O Lula, quem paga o avião dele sou eu. Só pro povo de casa entender. E ele não tá fazendo porra nenhuma pra mim. Porque a história é a seguinte, eu preciso de um avião maior pra eu poder ter um nível de locomoção maior, porque pro pessoal entender é o seguinte, o avião que o Lula tem agora, ele vai daqui na China numa tapada só. Não, eu entendo o que você tá falando, mas o que eu tô te dizendo é mas que ele tá indo e não tá voltando. Ele tá indo com o dinheiro dele. Isso. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser quebrar a empresa dele, ele quebra a empresa dele. Não, mas as pessoas têm que entender... Agora, o Lula, ele tá viajando com o meu dinheiro. Exato. Ele tá querendo comprar um jatinho que pode chegar a R$1 bilhão. R$1 bilhão. Você já parou pra pensar quanta coisa que você faz na saúde, na segurança, na educação, com R$1 bilhão? E porque as pessoas têm que entender, porque o argumento deles vai ser o seguinte, hoje o Lula tem que ir daqui na China, ele vai parando aqui, parando ali, parando acolá. Isso gasta dinheiro. Mas ele também reclamou do tamanho da cama. Ele precisa trazer mais gente com ele e tal. O argumento que vão rodar agora nas grandes mídias é esse. O povo precisa entender o seguinte, não interessa esse argumento se o dinheiro não está vindo. Não adianta ele ir para Portugal e não trazer novos investimentos de Portugal. Não adianta ele ir para a Arábia Saudita e não trazer, não adianta ele ir para a China e não trazer. É só na narrativa, no discurso. É a mesma coisa, para a gente fazer um paralelo, é a mesma coisa que você ficar trazendo o Maduro para cá para a gente sustentar a Venezuela. Ah, mas o Brasil não tem que... Não, o Brasil tem que fazer dinheiro tem que fazer negócio com a Venezuela, como tem que fazer com qualquer país do mundo. Só que o esquema é muito simples, é a mesma gestão de uma barraca de dog. É eu ganho e você ganha. Negócio é bom quando é bom pros dois, já diria afinado seu Adão. Negócio bom é quando é bom pros dois. No nosso caso, em relação aos países da América Latina, o negócio é bom pra eles. Tá geral que deve pra gente, vindo com o Pires Mas aqui. eu acho que tem outro ponto também, que é a questão... Luquinha, só um minuto. Eu queria falar que a fila do Bolsa Família tem 440 mil pessoas. Olha aí, ó. Tá? Eu queria perguntar também pro Filipinho, que arrebenta na nossa produção. Filipinho, o seguinte... Quantas casas populares, o Minha Casa Minha Vida, né, ofereceria para as pessoas com R$1 bilhão? Que o avião do Lula
pode chegar a custar até mais do que R$1 bilhão. A gente foi pesquisar um modelinho que ele está querendo. Quantas casas populares seriam construídas com R$1 bilhão? E aí minha pergunta, será que não é muito mais, menos cara de pau, o presidente dos pobres, como ele auto se intitula, gastar R$1 bilhão para ajudar o povo, o pobre, que ele diz governar pro pobre, do que para comprar jatinho para ele ter cama maior, Lucas? Porque eu vou pedir esse levantamento aí para nossa produção de quantas casas populares seriam construídas com essa vergonha que ele quer comprar um jatinho novo. Mas isso não é novidade para socialista. É quando na Revolução Cubana Fidel e Che Guevara chegaram ao poder, você via eles usando Rolex enquanto as pessoas passavam fome. Então isso é tradicional. Você vê o Maduro ostentando, sendo um multimilionário, rico pra caramba, enquanto as pessoas não têm nem mesmo o que comer. Isso é tradicional na esquerda. E a questão que se coloca é a hipocrisia. Você via um Lula que na pré-campanha criticava, por exemplo, a classe média por ter 2 televisores dentro de casa. Era esbanjar. Era esbanjar. É uma ostentação que tem que ter limite. Aí agora ele ostenta um avião caríssimo, bilionário. E não tem problema nenhum. Detalhe, não é com dinheiro privado. A classe média compra televisor com o dinheiro do próprio trabalho. Um dinheiro suado e legítimo. Não, é com dinheiro público. Por quê? Porque a cama não tá confortável. A cama tá pequena demais. Enquanto isso, os problemas sociais e econômicos continuam avançando, o desemprego aumentando. Cadê política pública para resolver o desemprego? Muito se fala nesse governo em gastar em programa social, mas o melhor programa social que existe é o emprego. E isso o governo não faz nada para que aconteça. Em nenhum momento você vê qualquer tipo de posicionamento nesse sentido. Qual é o senso de prioridade do atual governo? O governo que diz defender os mais pobres, mas está pensando no conforto, no tipo de avião que vai usar. O governo que diz defender os mais pobres, mas quando viaja para a Europa, a gente só vê a esposa do presidente ostentando, comprando gravata cara. O Lula usando relógio de 70, 80 mil reais, enquanto o brasileiro não tem o que comer. Enquanto o brasileiro não consegue oportunidade de trabalho. Então é isso que nós temos que questionar. Não é só uma questão pragmática, é uma questão moral. É uma questão de posicionamento, de hipocrisia. Se você fala uma coisa, então haja segundo aquilo que você falou. Se você critica a ostentação de uma pessoa com o dinheiro privado dela, então não ostente, muito menos ostentar com dinheiro público. Negão, sabe aí ele tá pedindo igual eu no começo, né? Sabe quantas casas populares, Minha Casa Minha Vida, seriam construídas com R$1 bilhão? Alessandro, é muita cara de pau. Juro, eu fico revoltado. Às vezes até me faz mal, né, o programa, porque eu fico... Nossa, fico puto. Essa é a verdade. 7.145 casas. 7.145 casas populares seriam construídas pelo presidente dos pobres, o Lulinha Paz e Amor, com R$1 bilhão, que é o valor mais ou menos, pode passar disso, que ele pagaria nesse aviãozinho novo que ele quer. É muita cara de pau. Como é que esse cara se chama de presidente dos pobres? E aí eu falo, quando as pessoas dizem, mas o Bolsonaro tirou o aquecedor da piscina do Palácio da Alvorada para gastar menos dinheiro. E hoje então é muito menos cara de pau. Hoje ele é criticado justamente por isso. A doideira é essa, ele é criticado justamente por ter feito essas economias. Não, esquece até o aquecedor. O Bolsonaro se hospedava em hotel. Ele mostrava esses hotéis, ele mostrava o tamanho do hotel, ele mostrava o quarto, ele mostrava ali a sala, na maioria das vezes. E quando ele se hospedava num lugar melhorzinho, ele falava que ia no Vasco, né? Uma coisa que ele falava que ele não pagava, era 0,800. Entendeu? O grande problema o presidente está viajando e o presidente não está trazendo dinheiro. Esse é o grande barato da viagem. O grande barato da viagem é o presidente trazer dinheiro, ou seja, o presidente trazer o dinheiro do exterior para cá, eles investirem no nosso país. É isso que faz com que a nossa economia fique cada vez mais pujante. Mas não. Hoje, quem está segurando o BO da economia brasileira? O agro. Quem que é criticado toda hora? O agro. Quando o presidente vai para a China, que é um lugar que importa muita comida daqui do Brasil, ao invés de levar 10, 15, já que estava levando uma penca de gente, ao invés de levar 10, 15 representantes do agro, quem ele levou? O Eduardo Stedley. Aí daí você já tira o agro ajuda bastante, mas serviços
segura. Mais de 80% do PIB é serviços. 13% é indústria. Mas, então, quer dizer, Asmar, você serviços disse, é o que segura o Brasil. Só para passar, Lucas, para você que você quer falar sobre o assunto, foram 5 milhões e 500 mil reais na viagem para a China. 3 milhões de reais na viagem para a Inglaterra, para a coroação do rei Charles. A gente fala aí já de 8 milhões e 500 mil reais. Pois é. Em mas 2 viagens. Aí você disse, dava para construir 7 mil casas populares. 7 mil casas populares, você resolve o problema de falta de moradia em muita cidade. Por que não faz isso? Porque daí, qual a razão de ser do MTST? Aí você resolve qual o problema. Qual a razão de ser da base de apoio? Você não resolver o problema é a principal característica dos governos de esquerda, porque eles querem continuar tendo aquela galera ali na militância. Você vai dar moradia pra todo mundo? Como é que você vai ter movimento de moradia pra protestar quando você precisa? Então o interesse é um interesse mesquinho, não é pensando no povo. O discurso é de que estão pensando no povo. O discurso é de que o mais pobre tá no orçamento. Mas no fim, quem tá no orçamento é o próprio Lula, que tá conseguindo um avião mais moderno, um avião mais confortável, que tá vivendo no luxo enquanto as pessoas passam necessidade. É essa a verdade. Governos de esquerda, e não é só o governo Lula, governos de esquerda, governos socialistas, tradicionalmente têm a mesma postura. Olha os governos Kirchner na Argentina, sempre foi assim. Os governantes, quem estava no poder, vivendo no luxo, enquanto as pessoas passam apuro por conta das irresponsabilidades dessas pessoas. Daí você vem me criticar o Bolsonaro, o Bolsonaro também gastava. Bolsonaro vendeu 2/3 dos ativos públicos no seu governo. No governo Bolsonaro, você teve uma redução do gasto com funcionalismo público. Bolsonaro, como até o Asmar lembrou aqui, você tinha ele desligando o aquecedor da piscina para economizar. Aí você vem me comparar, dizer que Bolsonaro e Lula são iguais. Pelo amor de Deus, são muito diferentes e um respeitava o seu dinheiro, o atual presidente não respeita. E outra, né? O Alberto Fernandes, presidente da Argentina, vai voltar, o Alessandro. Ele vai voltar pro Brasil porque o Lula já disse que vai ajudar financeiramente a Argentina. Ou seja, todo mundo que é comunista, que está quebrando o seu país, podia ser até uma propaganda. Você que é comunista, que está quebrando o seu país, deixando o seu povo na fome, procure o Lula. Porque o Maduro já ganhou, não pagou 6 bilhões de reais pro Lula. O Lula agora tá prometendo ajuda pra Argentina, tá recebendo Miguel Dias de Cuba e Ortega da Nicarágua aqui no Brasil. E outra, ninguém paga. É aquele negócio, leva o dinheiro do povo brasileiro e não devolve, não. Vai, deixa o teu povo... Tomou um socão, hein? É isso. O último que cobrou. É isso. A última pessoa que cobrou, a Denise Ortiz, repórter, levou um soco no peito, mas aí o Lula preferiu não explicar direito. Agora, até quando essa pouca vergonha, inclusive de um presidente que defende uma moeda única da Argentina, aí vem esquerdista falar, estão mentindo, é moeda única para relação comercial. Ok, mas é moeda única com a Argentina, que hoje tem o peso que não vale de nada, graças ao comunismo. Na verdade, essa ideia da moeda, da moeda transacional, ela é uma moeda escritural, porque os exportadores brasileiros, para fazer a conversão, eles têm 2 níveis de dólar lá. Então, tem um que é para brasileiro, um que é o dólar comercial, outro que é o peso. Então, fica muito difícil a transação entre... essa paridade Brasil-Argentina. Sim, mas sempre apoiando, entendeu? O que eu digo, até para fugir do assunto que às vezes fica muito didático pro público. É só para entender, assim... É dando dinheiro pra Argentina. A ideia da moeda é simplesmente criar um padrão. Ó, R$1 é tanto e tanto é tanto. Para que quando eu fizer a relação de exportação, me paga tanto que eu te dou a mercadoria tanto. Então, mas até quando a gente vai ficar sustentando o país comunista? Mas sabe qual que é o problema dessa questão da moeda comum? O problema não é que você vai criar uma moeda que nem comum europeu. O problema é que você pode usar o dólar. Mas por que usar o dólar não é conveniente? A partir do momento que você tem uma moeda comum, você pode controlar a impressão. Não. Você pode gerar dinheiro, você pode fabricar dinheiro artificial. Não, você não vai fabricar. Essa moeda é escritural, não tem moeda. Não vai se criar moeda. É uma moeda, assim, padrão fictício, escritural, ela é eletrônica. Ó, Brasil e Argentina tem uma moeda, tal. Quanto que é? Então você vai fazer a relação de exportação por essa moeda. Ela equivale tantos reais. Você pode usar o dólar como parâmetro. Não pode. Porque a Argentina tem 2 cotações de dólar. Então, e já fica uma loucura para fazer o fechamento. Qual o dólar que você vai usar? Mas e sobre essa situação? E o dólar que é operação com o Brasil. De bancar o comunismo. Tem uma situação do câmbio argentino com a questão do dólar que é impossível você fazer uma operação. Mas falando sobre essa situação de bancar o comunismo, já tem muito dinheiro para ter que ser gasto no Brasil.
Né? O que a gente mais precisa assim. é de dinheiro sendo gasto no Brasil. E aí, vão me dizer, não, mas é relação diplomática, não é empréstimo. Não, não é empréstimo. Tá doando, porque ninguém paga. Não, a Venezuela deve 6 bilhões de reais pro Brasil há mais de 6 anos. A questão da Argentina é ao contrário. Ele não vai dar dinheiro para a Argentina. Ele vai financiar as exportações brasileiras, porque os brasileiros que estão exportando estão demorando 180 dias para receber seu dinheiro. Porque assim, é tão difícil a conversão de câmbio e as liberações, porque o banco confisca, o Banco Central argentino confisca o dinheiro. Então a relação da operação com que está sendo colocada é que o governo garante o dinheiro recebendo aqui do exportador, que quando ele fizer a venda para a Argentina, ele recebe os dólares aqui, para ele não ficar quebrado, mas aí a Argentina tem que garantir que o banco não vai prender o dinheiro lá. Mas não é só a moeda, a Argentina não pagar. A questão que o Asmar tá... Aí tem garantias que vão ser colocadas garantias. Agora, uma coisa que eu sempre falo, o Lucas e Negão também, essa situação, faça com o dinheiro público o que você faria com o seu. Uhum. Vocês acham que o Lula ficaria numa suíte presidencial na Inglaterra com o dinheiro dele? 37 mil reais? Vocês acham que o Lula ia querer... Na casa de um amigo. É isso. Você acha que o Lula ia querer um avião de 1 bilhão de reais se fosse do dinheiro dele? Também não, ele iria no avião de um amigo. É o que eu falo, é assim, é muita cara de pau, é chamar muito o povo de otário, né? É tipo assim, ele tá torrando o dinheiro do povo brasileiro. Não, e sem piedade nenhuma. Não, e o problema é que você tem um problema fiscal hoje em dia no Brasil. Nós temos uma dívida pública grande. Por isso, por conta desse problema fiscal, você tem muitas vezes a taxa de juros elevada. E daí você tem esse problema dentro do país. E em vez de você buscar alternativas para economizar mais, não. Você vai buscar gastar mais dinheiro. E como que você vai gastar dinheiro? Financiando países que estão quebrados. Países que estão quebrados por sua vez. Por quê? Por adotarem o mesmo tipo de postura econômica e irresponsável. Países que gastam mais do que arrecadam, países que têm dívida, que quebram o seu país com privilégios e que veem depois a população passando necessidade. Viaja para a Argentina, viaja muitas vezes para a Venezuela e vê a situação do povo venezuelano. Dá uma olhada na situação do povo argentino. Você compra hoje um litro de leite, amanhã já é outro preço. Por quê? Por conta das medidas irresponsáveis por parte do governo argentino. Você não viu isso, mas eu, Alessandro, a gente já viu isso aqui no Brasil. Eu sei o que é chegar no mercado, 7 horas da manhã tá um preço, 4 horas da tarde tá outro. Exatamente. O grande lance do Lula, ele tem do lado dele a propaganda. E a propaganda está pró-Lula. A propaganda a mídia inteira é pró-Lula. A propaganda do governo. A mídia inteira. Muito o que você fala assim, mas o povo tem que ir pra rua e tal. Mas o Lula tem do lado dele a propaganda. A propaganda é muito forte, mano. Muito. E e principalmente porque o Lula tem uma propaganda a favor dele, ponto. E o Bolsonaro teve uma propaganda contra muito maior do que o Lula tem a favor. Mesmo que o povo vá pra rua, ninguém vai mostrar. É isso. Porque ninguém vai saber. As coisas ruins que vão acontecer nesse governo, elas vão chegar na orelha do povo com um certo delay. Tirando aquela pessoa... E de forma bem suave. Isso, de forma bem suave. Tirando com uma explicação. Com uma explicação sem indignação nenhuma. Na época do Lula, é uma nota de 1 minuto e meio no jornal. Isso. É uma notinha. O Lula... Como foi da Denise Ortiz? Foi da Denise Ortiz. Levou um soco de um segurança do GSI. No Bolsonaro... Era uma matéria de 5 minutos. Opinião. Você tinha colunista falando do absurdo que era. O Bolsonaro foi escrachado por economizar. Olha a doideira disso. Eu lembro quantas vezes eu não comentei isso. Eu falei, gente, vocês estão escrachando o cara porque ele tá economizando. Ele foi pra... Eu não lembro até hoje. O Pavanato vai lembrar. Ele foi pra um país onde ele comeu a pizza na rua, lembra? Desse negócio? Eu acho que foi Nova York mesmo. Foi Nova York. Foi Nova York. Olha lá. E caraca, foi tipo assim, uma matéria de 10 minutos em cima de uma pizza comida na rua. Outra, porque tiraram uma foto dele lá sentado no cimento, que eu lembro até hoje que eu zoei isso. Falei, gente, é só um homem sentado no cimento. E só. Isso não é nem pra, cara, né? Isso não é nem pra cima, nem pra baixo, nem pra um lado, nem pro outro. É só isso. Não, e isso virava matéria. Isso virava matéria. Não, e agora eu vi recentemente, inclusive, um jornalista famoso, aí não vou citar o nome dele, mas ele tweetando lá uma crítica ao Lula. Aí a crítica dele é: Lula foi irresponsável em suas palavras sobre os Zelensky.
irresponsável. Você acha que era esse tipo de linguajar que eles usariam se fosse o Bolsonaro, tendo a mesma postura que o Lula? Óbvio que não. Quando você tem existe essa propaganda, parcialidade, passa um pano pro Lula. Ele pode fazer o que ele quer, o Bolsonaro não podia fazer nada. Não podia fazer nada. E quando você tem essa propaganda ao seu favor, fica difícil, porque assim, eu vou falar uma coisa aqui, que eu vou fazer um exercício com vocês aqui, que eu já fiz em outros programas que eu já participei. Provavelmente algum de vocês conhece alguém que odeia o Bolsonaro. Odeia. O cara fala, mano, não aguento esse Bolsonaro, odeio ele. Aí você pergunta pro camarada assim, por que, irmão, você odeia o Bolsonaro? Porque ele é homofóbico, porque ele é racista, porque ele é genocida, porque ele é fascista, tudo não tem fundamento nenhum. Às vezes nem isso. Mas eu te digo, a maioria é isso. Tipo assim, ele não sabe explicar. Grosseiro. Entendeu? Por que ele não sabe explicar? Porque ele ficou muito tempo ali, ó. Todo... A pandemia... O efeito da propaganda. Legal, o que mais me irrita é o grosseiro. Ele não tá lá pra ser teu amiguinho. O cara é presidente pra fazer bem para o país. Não pra ele ser legal, pra ele ser simpático, pra ele ser doce. Pra mim, o episódio que ficou mais simbólico pra mim, que eu falei assim, puto, Bolsonaro não vai levar, velho. Foi quando o Moro... Passou aquela coisa que o Moro deu entrevista pra Globo, lembra? Que o Fantástico fez... Olha, tinha uns 8 anos que eu não assisti o Fantástico. E eu assisti, e teve uma hora que eu desliguei, tuitei e falei, gente, desculpa, não tenho como eu esperar até a hora que eles vão falar desse bendito do Moro e tal, porque, mano, tá me dando uma depressão monstra aqui, velho. Daqui a pouco eu vou ter medo de sair na rua. Você entendeu? Então, tipo assim, imagina o cara que, pô, você vai num dentista, tá naquele canal. Você vai num bar, tá naquele canal. Você vai no cabeleireiro, tá naquele canal. Então não é porque você... eu deixei de assistir. Você deixou de assistir, irmão, mas você for numa OBS agora... Uma OBS aqui de São Paulo, tá nesse canal. Então tá martelando. Pá. Então, tipo assim... mas o Lula vai pegar um avião novo, vai gastar 1 bilhão no avião e tal, não sei o quê. Não é tão forte quanto... aquelas marteladas que tomou. Tem mas cara nada, que chega isso eu canso de falar, negão. A mídia hoje é o que as pessoas falam. O Lula agora tá querendo um canal aberto na TV. Uhum. Ele nem precisa de um canal aberto na TV. Ele tem canais abertos em tudo que é lugar. Ele tem emissora de canal aberto, que é um palanque político pra ele. Ele tem site, ele tem jornal. Ele já tem a mídia a favor dele. É por isso que às vezes as pessoas falam, mas a Jovem Pan tem a imparcialidade, a gente sempre tem alguém que traz o contraponto. Exato. Só que também não é ficar fazendo órgão de comunicação do governo. Hoje a gente percebe... Cara, o que eu mais digo é isso. A emissora que teve uma repórter agredida por um segurança deu uma nota falando disso. E eu repito, se fosse o Bolsonaro, ia ser o dia inteiro, ia ser plantão da notícia. E algumas emissoras ficaram mais raivosas. O que a imprensa faz hoje é uma cara de pau. Algumas emissoras ficaram com mais raiva dessa movimentação para criar a TV do PT do que das outras coisas que estão acontecendo. Ou seja, eles estão pensando muito só neles. E sabe que um negócio que eu achei mais absurdo? Quando aconteceu a cassação do Deltan, todo mundo criticando, até mesmo o meio jurídico, em certo consenso ali de que o judiciário agiu errado. Aí eu vi uma jornalista num programa de TV colocando o Deltan e os deputados do lado do Deltan e taxando os deputados que estavam com o Deltan como radicais, como pessoas que estavam atentando contra a democracia porque estavam criticando uma decisão da justiça. Uma jornalista falando isso, cara. O jornalista que deveria ser o primeiro a criticar uma injustiça, que deveria ser o primeiro a apontar aquilo que é certo e que é errado, criticando aqueles que estavam defendendo o certo, ridicularizando as pessoas e chamando elas de radicais. Como as pessoas vão confiar e não vão ter ceticismo com esse tipo de imprensa? Não tem como. Aí você culpa o brasileiro porque o brasileiro não confia na imprensa? Não confia na imprensa porque o tempo todo essa postura parcial, essa postura de ataque, é uma postura que não tem, como o Asmar disse aqui na Jovem Pan, tem sempre o contraponto. Você tem sempre o debate. Agora você vai em outros veículos de imprensa, você não tem esse contraponto. É sempre o mesmo lado. É sempre os jornalistas falando a mesma coisa. Não tem como confiar num tipo de jornalismo assim, porque não é jornalismo. Agora, ainda falando, né?